No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins, Henrique Sem Prestígio Boaventura. No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca Quitó. Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte. E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Lloyd, tem Henrique Boaventura e é quase sexta-feira 13. Faltou só 7 dias pra ser certinho. Hã? Nossa, eu falei eu pensei que hoje fosse dia 13. Nossa, que besteira que eu falei. Mano, hoje é dia 20. Meu cérebro tá assim, cara. Nossa. Meu cérebro travou, tá ligado? Em algum momento da semana passada, por alguma razão. Não sei qual ainda. Começamos bem, né? Cara, a notícia boa é que a gente começou igual. Começou o programa e tu fazendo uma piada ruim. Ah, então tá tudo em casa. Especialmente ruim, no caso, né? Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Mas falando de estar em casa, Estevão, o que tu me conta rapidão aqui? Cara, rapidão, porque a gente não tem muito tempo hoje. Notícia boa. O resto das notícias vem no próximo programa, né? Tem um monte de coisa pra falar, na verdade, né? Cara, tem um monte de coisa pra falar, mas hoje é só 2 drops. Levantamos os últimos 2 tanques que estavam caídos. A gente tinha um problema de acesso, não conseguia chegar com empilhadeira, com caminhão e tal. Conseguimos um caminhão gigante lá e levantamos os 2 últimos tanques, meio no braço, meio no guincho, tudo em pé, mais um passinho na reconstrução. E pra quem tá se perguntando aí, quem ainda não sabe, né, a gente ficou alagado mais de mês e tal, aquela coisa, não sabe como ajudar, apoia.se/cubo, tem, sei lá, 7 cotas diferentes, dá pra, compra uma cevinha lá, ajuda a gente. Tudo que a gente quer é continuar trabalhando, é continuar fazendo ceva. Então, não estamos pedindo doação, estamos pedindo para as pessoas comprarem e consumirem. A galera tá engajando bastante. Então, apoia.se/cubo. Comprem. E a ceva tá boa, provei ela no tanque hoje. Tá bem boa, por sinal. Curioso, no mínimo eu tô curioso por essa cerveja. Mas, Estevão, você de volta por aqui, né? O último programa foi um programa de entrevista com o jovem do futuro, o Alan George. E hoje a gente tá de volta aqui ao vivo com os nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, tem a participação no melhor grupo cervejeiro WhatsApp do país, tem acesso ao Jogando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. E se tu quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Edmar Kahlfeld, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Maciel, Pedro Henrique Barbosa, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria e o Wellington de Oliveira Ferreira, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá aqui no post. E lembrando que segue ativo o Expedição do Lúpulo, que é o clube de assinaturas da Prússia. Todo mês, uma IPA com lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização. Sempre uma novidade. Chama eles no Insta, chama no direct e compra a tua serva. Mas, hoje a gente tem um convidado especial, temos uma inserção especial aqui. Todo o programa vocês me ouvem falar, vou tentar não chorar, vocês me ouvem falar empolgadamente sobre os lúpulos da Hops e sobre o lindo trabalho que a Hops faz, sou fãzaço. E tá conosco aqui o Thiago Galbeno, CEO da Hops, para falar um pouquinho da Brewing Hope for RS, que é a campanha que a Hops está capitaneando para levantar fundos para as pessoas atingidas pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. E já admirava antes, agora sem palavras. Thiago, por favor. E aí, pessoal? Valeu, Estevão. Bom, pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho da campanha Brewing Hope for RS, que é um projeto que a gente encabeçou junto com o pessoal da Devaneio, com o pessoal do Estúdio Bar, da AB Design, também com a ajuda da Suricato, da Cubo, o pessoal da Koala também, e do cervejeiro que eu admiro muito também, que é o Scott Janisch, que nos ajudou com a receita. Basicamente, a nossa ideia é unir
um meio cervejeiro, né? Fazer o que a gente sabe fazer, que é cerveja, trabalhar com cerveja e usar a cerveja como uma forma de fazer o bem, de ajudar as pessoas que mais sofreram e mais precisam de ajuda nessa reconstrução, né? Nessa nova fase, vamos dizer, a fase 2, de que foi afetado pelas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Eu moro em Porto Alegre, estou aqui em Porto Alegre, todos nós somos daqui, todo mundo envolvido no projeto daqui, de alguma forma foi afetado, mas mais importante do que isso é a gente se unir como meio cervejeiro para tentar arrecadar o máximo possível para isso. Então o Brewing Hope for RS nada mais é do que uma cerveja colaborativa, onde a gente desenvolveu uma receita em conjunto, então o Gustavo da Koala, o Scott Jennings da Sapwood Cellars e eu. Nós montamos uma receita de uma Session IPA, com 2 variações, uma Hazy ou uma West Coast Session IPA, depende do cervejeiro que ele quiser usar. E um rótulo padronizado para cervejarias também poderem usar esse rótulo. E como é que você participa do projeto? Como é que a gente arrecada, né, valores e doa? As cervejarias que se interessarem em fazerem parte, querer lançar uma cerveja com o rótulo do Brewing Hope for RS, elas têm 2 opções de doação. Ou você doa R$ 1.500, e a gente envia todo o kit do projeto, tem bastante material digital bem bonito, bem legal, feito pelo Estúdio Bar e pela Abo Design. Além da receita, o rótulo editável também para a cervejaria poder adicionar o seu logo, as informações legais e lançar a sua cerveja. Isso com R$ 1.500 você tem acesso a tudo isso. Ou doa R$ 5.000 e, além de receber todos esses materiais, a Hops Company doa em lúpulo os mesmos R$ 5.000. Então a cervejaria recebe de crédito todo o valor doado em lúpulo. E são vários lúpulos que a gente tem disponíveis, tem Strata, tem Elane, que é um lúpulo novo lançado ano passado, tem Cachemire, tem Sultana, tem Comet, bastante lúpulo legal que a gente trabalha, que a gente está disponibilizando como crédito. Então, cervejarias que doarem 5 mil não vão ter nenhum custo, né, de fato nisso. E 100% dos valores arrecadados a gente está destinando para a ONG Movimento União BR, que é uma ONG bem legal, que está aqui no Rio Grande do Sul desde as chuvas de setembro, na verdade, né, o pessoal que ganhou o prêmio de melhor ONG pelo prêmio da Folha em 2020, uma ONG bem séria, bem legal, que a gente viu que está muito focada tanto em ajudar de forma imediata, mas também muito mais focada em reconstruir tanto escolas como casas de famílias que tenham crianças, tentando, né, não afetar o futuro dessas pessoas, ou afetar o mínimo possível. Então o projeto é isso, a gente quer unir o maior número de cervejarias possível no mundo, no Brasil, né, a nossa meta é arrecadar R$200 mil, nós estamos aí em torno de 30, e aí com as confirmações que eu tive hoje, a gente deve estar chegando perto de 40, então nós estamos tocando a campanha até o final do mês para arrecadar fundos, e é isso, qualquer dúvida, quem quiser participar, a gente tem a página da Brewing Hope for RS, é brewinghopeforrs.com.br. Tem o Instagram também, que é /Brewing Hope for RS. Pode falar com a gente da Hops Company também. Estamos aqui para ajudar. A gente quer reunir o maior número possível de cervejarias e é isso, pessoal. Convidar todo mundo aí do meio cervejeiro para divulgar ou colocar sua cervejaria para produzir. E obrigado pelo espaço aí, pessoal. Tá em casa, meu. Aqui tu tá em casa com a gente. Se você não pegou os links vão estar no post. O Thiago vai compartilhar com a gente os links. A gente vai deixar ele no post aqui do programa. A gente vai botar as redes sociais também. Então, por favor, ajude, participe. É importante e é um reconhecimento também pra essa campanha foda que tá rolando, velho. Thiago, muito obrigado. Valeu. Valeu. E agora, voltamos de volta à programação normal, agora sem a presença ilustre do Thiago aqui. Agora a gente volta pro nosso rolê, que é ser tosco. Essa que é a verdade. E a gente vai fazer o que é, vai fazer as perguntas e tentar encontrar respostas para ela. E foram muitas. Admito já que foram muitas. A gente teve que, inclusive, pegar algumas e dizer assim, ó, essas aqui precisam de um programa específico para isso aqui. Mas, Estevão, por favor, comece. Vamos lá. Antes de começar, só reforçando, fazer a ceva para a campanha é gastar nada. É tipo win-win. Não tem como não. Façam, participem, jovens. Primeira pergunta. Jovem Wagner Dantas Figurelo. Quase que eu falei Figueiredo. Foi mal. Gostaria de saber se realmente vale a pena fazer recirculação e ou lavagem dos grãos no biabe. Entre parênteses, voal. Pois quando removo o saco, zoa a coisa toda, parece sempre que perdi um tempo fazendo isso. Vamos lá, então. Vamos começar com o pé direito. Falando de Brew na Bag, que é meu terreno. Meu terreno, domino, gosto, vou advogar sempre a favor. Cara, tanto no saco quanto em cesto, naqueles cestos de inox que a gente consegue ter acesso hoje em dia, inclusive a cerveja da casa tem uns maravilhosos para comprar, vale a pena fazer a recirculação. Principalmente se tu vai fazer ela constante, se tu tiver uma bomba, né, para recircular constantemente, porque tu vai garantir uma homogeneidade maior das enzimas em contato com o amido. A gente vai fazer com que a temperatura seja mais constante, a gente vai fazer com que as enzimas tenham mais contato com o amido a ser convertido em açúcares, e isso vai te dar uma eficiência maior. Isso é um fato, tá? Mas
Outra coisa que também é importante é que tu tem que considerar alguns fatos, né? Tipo, se tu usa toda a água logo de início da mostura, né, sem lavagem, isso vai ser um diferencial. Se a gente estiver falando só de clarificação de mosto, se a gente quiser simplesmente clarificar, tirar sólidos de suspensão ou deixar o mosto mais límpido, né, para levar a fervura mais límpido, fazer isso no saco já é um pouco mais complexo. Não é impossível, importante pontuar, não é impossível, mas a gente vai precisar obrigatoriamente dessa bomba de recirculação, né, ou pelo menos que tu consiga tem uma abertura em cima desse saco para te conseguir despejar o mosto em cima e fazer essa recirculação manual. Tu pode suspender o saco, deixar ele com uma abertura, botar em cima de uma grade. O pessoal gosta de usar a grade de geladeira, que ela é esmaltada geralmente para fazer esse momento, né? Ou, se tu tiver a bomba, tu pode simplesmente suspender, colocar em cima da panela e botar a mangueira, né, do retorno da bomba de recirculação dentro dos grãos e fazer essa recirculação. Vai funcionar igual. Então, isso vai gerar um mosto mais limpo. Tão límpido quanto tu conseguiria com um fundo falso ou com uma bazuca, alguma coisa assim? Não. Vai ser mais límpido do que tu simplesmente levantar, mas não vai chegar no mesmo resultado. No caso do cesto de grãos, tem uma facilidade extra, porque tu não perturba a cama de grãos tão facilmente. Porque como tu levanta, ele tem uma base sólida, né, uma base rígida, que quando tu levanta os grãos ali no cesto, a cama de grãos vai continuar inteira. Então tu não vai perder, não vai, sabe... Descajuminar. Fazer com que proteínas e outras coisas descajuminar o que já está cajuminado. Então, tem maneiras e maneiras. Eu continuo advogando que é importante, para mim faz sentido fazer recirculação, principalmente se a gente estiver falando de recirculação constante. E, é isso. Tem uma coisa a contribuir, Estevão? Não. Beleza, então. Próxima pergunta. Sérgio Andrade. Qual a forma mais eficaz de evitar o chill haze? Porque ele pode ser causado por várias coisas na etapa de produção. Cara, a resposta curta é bem curta. Cold break. Cara, resfria rápido e resfria na panela. Essa é a resposta curta. Tu vai fazendo resfriamento rápido, vai decantar proteínas que vão ficar na panela e tu vai deixar isso para trás na hora de transferir pro fermentador. Resposta longa é depende. Resposta longa, cara, depende tudo de bom, velho. Depende é ótimo. Cara, depende de uma série de fatores, inclusive se tu usa clarificante ou não, se teor de proteína do malte que tu tá usando, tipo de moagem, temperatura de resfriamento do mosto, se tu tá levando o trube pro fermentador ou não. Aí, cara, poderia ser um programa só sobre isso. Geralmente o programa de perguntas e respostas, ele gera programas dissidentes, né? Tá, eu não sei se seria um programa inteiro, mas, enfim, é um buraco... Então, é uma pergunta, dá a resposta, porra. Mano... Já que não é um programa inteiro, vai ser o quê? É ok, justo. Não tem mais aquele programinha maroto que era de 15 minutos, Estevão. Não tem, né? Não. Cold break. Resfriamento rápido na panela. Ah, mas eu uso o chiller de contrafluxo. Faz uma purga do fermentador com 6 horas de frio. De temperatura de inóculo, quer dizer. É, exato. Jogou a ceva resfriada pra dentro do fermentador direto, 6 horas depois faz uma purga. Ah, mas eu uso bombona chata, que é de fundo chato e eu não consigo fazer purga. Troca o malte. Para de usar aquele malte com teor de proteína lá na casa do baralho e troca por um malte bom. E tem um adendo, né, que tu pode fazer aí, que tu pode usar de rampas de mostura para tentar diminuir essa quantidade de proteínas, fazer um descanso proteico. Tem coisas que tu pode fazer para tentar contornar isso. Mas às vezes o esforço é maior do que a recompensa, assim. Mano, descanso proteico é um bagulho que eu não recomendo. Ah, mano, troca o equipamento, mas não faz descanso. Mas é isso. Cold break na panela. Cold break bem feito e rápido. Isso. Além de bem feito, ele precisa ser rápido. Isso que é o mais importante. É um choque. Sim, mas é que se não é rápido, não é bem feito. Exato. Fabrício Yamamoto. Qual a melhor maneira de carbonatação forçada? Set it and forget it. Ajusta a pressão de acordo com a temperatura, seguindo o gráfico, deixa por 10, 14 dias. O que fazer quando supercarbonatar? Libera toda a pressão e inicia o processo como se fosse do zero. Muito obrigado. Excelente pergunta. Sobre o set it and forget it, ou se tu vai fazer shake it, aquele negócio de ficar balançando lá pra carbonatar forçado, eu acho que é uma questão pessoal. Eu já usei por bastante tempo o set it and forget it, mas
Que é, basicamente, tu vai lá, seta a pressão que tá na planilha lá e na temperatura que tu vai deixar a tua cerveja, e tu deixa conectado até que se equalize, né? O líquido equalize com a pressão que tu setou. Isso vai demorar ali 7 dias, 10 dias pra acontecer, né? E quando o resultado final é que a tua cerveja tá carbonatada. Mas, ultimamente, eu adotei o método de agito. Eu vou lá, seto a pressão que eu quero, geralmente um pouquinho acima, pouca coisa mesmo, tipo, sei lá, se eu tô mirando em 1 quilograma força por metro cúbico. Centímetro quadrado. Centímetro quadrado. Então, não é cúbico? Não, mano. Foda-se. Enfim, eu nunca sei a unidade de medida, meu. É péssimo isso. Mas enfim, aquela 1 quilograma força por centímetro cúbico. Quadrado. Quadrado. Eu boto 1.2. 1.1. E eu vou lá e fico balançando por 10 minutos com a cerveja gelada. Por que eu faço isso? Por que eu não faço o Set It and Forget It? Porque eu já perdi 2 cilindros. Esvaziou 2 cilindros porque eu deixei conectado e por alguma razão começou a vazar lenta e gradualmente. Por 10 dias tu perde um cilindro. Essa que é a grande verdade. Eu tenho um cilindro de 3 quilos, é rápido pra esvaziar. E daí eu fiquei traumatizado e, enfim, funciona, tá? Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Eu vou no balanço mesmo, 10 minutos. E geralmente tem a grande vantagem, né? Depois de tu carbonatar balançando, tu já pode servir a cerveja. Vai ser o melhor serviço do mundo? Não vai ser o melhor serviço do mundo. Mas tu já consegue servir ela. Tu só baixa a pressão e serve ela normalmente. Sobre supercarbonatar a tua cerveja. Tu não precisa descarbonatar integralmente a tua cerveja. Tu pode simplesmente aliviar a pressão do fermentador, agitar o líquido, agitar a tua cerveja, que vai fazer com que o CO2 entre em suspensão. Suspensão é ótimo, mas se desprenda do líquido e fique no headspace do teu post-mix, e tu vai aliviando a pressão até que a pressão fique o que tu estiver buscando. Tu não precisa descarbonatar totalmente, isso que é o importante. Então, carbonatei com 2 kg força por centímetro cúbico. Quadrado. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Quadrado. E eu queria com... Mano, tu vai lá, tu vai aliviar a pressão, sacode bem o post-mix, abre a pressão de novo, sacode bem o post-mix, abre a pressão, e até tu chegar na pressão que tu quer. Cara, quando a gente inaugurou o bar do Mercado Paralelo lá, são 30 torneiras. E, cara, até hoje eu não entendi direito o que aconteceu. Só sei que a gente... Eu não sei se é algum filho da puta... Não sei. Não vou investigar agora. Só sei que a gente abriu o bar, mano. Tinha um mar de gente. Eu me lembro disso. Literalmente um mar de gente. Umas 500, 600 pessoas, sei lá. Tinha um mar de gente. E o bar tem 30 torneiras. E estavam todas as 30. Completamente, absurdamente supercarbonatadas. Sério, mano? Mano, sério. É tipo todas. Inclusive as cevas que não eram nossas. Eu achava que eram algumas. Não, eram todas. E a gente entrou na câmara fria. E aí eu, vou descarbonatar essa porra, tá ligado? Pá, depois de, tentar servir só espumeira, aquele desespero, né? Um mar de gente, operação 9 e tal. Vou lá dentro, vou resolver, vou descarbonatar. Aí, tá, despressurizei, chacoalhei um pouquinho, despressurizei, testa aí, nada. Fiz isso umas 20 vezes. Cara, do meio pro fim do processo, a gente tava simplesmente chacoalhando os barris loucamente e com a válvula de alívio da extratora puxada. Espumando loucamente para fora do barril. Porque esse processo de aliviar a pressão, esperar que o CO2 se desprenda do líquido e vai reduzir, é muito lento. E se tu vai ficar chacoalhando, vai espumar. E, cara, se tu quer descarbonatar na hora, vai espumar e vai fazer melequeira. Só que no nosso caso eram 30 barris. Então foi muita ceva fora. Foi muito caótico. Sempre é mais importante. É mais fácil tu carbonatar mais um pouco do que descarbonatar. Então, vai com calma. Sim. Se tu for descarbonatar, fazer esse processo sem chacoalhar, e sempre que tu chacoalha, tu tá tendo desprendimento de CO2, tá perdendo aroma, né? Mas se tu for fazer esse processo lentamente, sem querer chacoalhar, sem bagunçar a cerveja, é coisa de 7, 10 dias. É bastante tempo, né? E a temperatura impacta muito nisso também, né, Estevão? Porque temperaturas muito baixas vai demorar mais pro CO2 se desprender, né? Sair de solução. Sim. E headspace também é importante. Então é cara, tira uma jarra do post-mix e toma carbonatadão mesmo, que aí tu vai ganhar um tempinho aí. E sem contar que em cervejas mais lupuladas é jogar dinheiro pela janela assim, né? Boa, então. Fred pergunta:
Pessoal, eu estou com uma dúvida sobre o uso de brete. No caso de refermentação na garrafa com brete, eu preciso fazer priming ou o próprio açúcar residual mais brete dá conta da carbonatação? E no caso de eu maturar por um tempo em uma bombona, quando eu fosse envasar, como seria para carbonatar? Priming também? Ou teria que fazer uma carbonatação forçada? Cara, depende. Depende. O que acontece? Tu precisa fazer prime ou o próprio açúcar residual mais brete da conta. Depende de quanto açúcar residual tem. Tu tem que levar isso em conta, porque se tiver um pouco mais de açúcar residual, tu vai supercarbonatar a cerveja. Ou se não tiver e tu achar que tem, tu vai ficar com uma cerveja pouco carbonatada. Então, tu tem que levar isso em consideração, o grau de atenuação da tua cerveja versus o grau de atenuação da cepa de brete que tem ali, para tu entender se ainda tem açúcar residual ou não e compensar. No caso de uma maturação muito longa, existe a chance, já aconteceu, de a brete não reviver, de tu adicionar açúcar, ter que adicionar levedura, porque a brete não dá conta de refermentar. E aí tem um outro desdobramento ruim, é que tu pode adicionar uma levedura e essa levedura não dá conta porque a cerveja é muito alcoólica ou porque está muito ácida, né? E aí, enfim, tu tem que fazer uma ambientação ácida na levedura. N tretas. Minha sugestão, se é uma cerveja que tu maturou por muito tempo na bombona, tira uma garrafinha, tenta fazer um prime em uma só, para tu não perder o lote inteiro ou não engarrafar o lote inteiro sem saber o que está acontecendo, né? Pega uma garrafinha pequena, bota ali 3, 4, 5, calcula a quantidade de gramas de açúcar e vê se funciona. Funcionou? Show. Invasa e faz prime. Ah, não funcionou, quero investigar mais. Segue investigando ou manda pro post-mix e carbonata forçado, que aí tu garante. E garrafas, importante, garrafas, quando falar de brete e açúcar residual, qualquer que seja esse cenário, garrafas que suportem pressão, né? Não vai botar naquelas caçulinhas de 300 ml que tu vai ter acidente acontecendo. Mas uma coisa que não tenho dúvidas, Estevão, é que se tu quer comprar brete para fazer uma cerveja bretada, o lugar para fazer isso é na Levtech, que além de brete tem leveduras ale, lager, bactérias e tem tudo lá. Tem tudo lá. Tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Só um complemento sobre a questão anterior. Eu nem sei o que eu falei, mas o Diego me lembra que sempre bom fazer o choque ácido se a cerveja for ácida. E, mano, na hora de falar, eu dei uma travada mental e eu ia dizer harmonização ácida, tá ligado? Esse é meu amigo que voltou, tá voltando aos poucos. Tô só de corpo aqui, meu. Ah, mas é o que a gente quer, cara. Vamos lá. Carlos Rogério de Carvalho Dutra. Estamos, posterior a Brasil Brau, com dúvidas sobre equipamentos para viabilidade e vitalidade de levedura. Com isso, outro problema. Saber sobre o percentual de álcool na cerveja pronta. Qual a melhor forma e equipamento para essa finalidade? O refratômetro e densímetro é útil e preciso para a questão do álcool? Eu não entendi se a primeira parte também é uma pergunta sobre equipamentos para viabilidade e vitalidade de levedura. Aí é microscópio, um setup mínimo laboratorial dentro da tua cervejaria para te fazer contagem de células e poder ver o que está acontecendo dentro delas. Isso tu consegue minimamente ter uma previsão de como é que tá o slurry, a lama que tu tá usando para poder propagar e tudo isso. Sem isso, tu trabalha basicamente com achismo. Sem um bom, não precisa ser um bom, mas um microscópio suficientemente, que tenha uma ampliação suficiente para que tu consiga ver as células vivas e mortas e fazer toda aquela parte do contraste. Aí entra numa outra seara que a gente pode falar em outro programa sobre isso. Mas sobre a questão do álcool, para saber a questão de teor alcoólico, o método mais confiável é a análise laboratorial. Inclusive as cervejarias fazem isso. Mesmo fazendo as medições com equipamentos, elas usam uma análise laboratorial, seja um laboratório interno da cervejaria, ou seja um laboratório externo, no caso de cervejarias que não têm condições de manter um laboratório para isso, né? Tem equipamentos que não são em nada baratos, são bem caros, que fazem essa medição no rolê, que hoje em dia tem aqueles refratômetros que tu coloca uma gota. Também tem equipamentos que fazem isso para álcool. Só que são equipamentos caros, equipamentos que precisam de cuidados e uma pessoa competente para operar, não seja eu, por exemplo, eu não saberia operar esse equipamento. Mas no lado caseiro, quando a gente fala do nosso universo caseiro, a melhor maneira é o densímetro, né?
O refratômetro também pode ser usado, é importante, mas conforme o teor de alcoólico ele aumenta, vai aumentando também a imprecisão, a falta de precisão do refratômetro. Então, por isso que o densímetro aqui é a melhor opção. Importante pontuar que tem alguns poréns. Primeira coisa, o densímetro é bom, mas ele tem que ter cuidados. Primeiro é a temperatura. Todo o densímetro ele é calibrado numa temperatura, geralmente 20 graus centígrados. Centígrados não, acho, 20 graus Celsius. Tô ótimo hoje, com unidades de medida. E também que a amostra ela tem que ser desgaseificada. Tu tem que tirar todo o CO2 que está em suspensão naquela amostra. Porque mesmo depois de terminar a fermentação e sem carbonatar, ainda vai ter CO2 dentro da tua cerveja. Então tu precisa tirar esse CO2, porque basicamente esse CO2 pode fazer que tu tenha uma leitura errada. Pode suspender o densímetro um pouco mais e faça com que tu tenha uma leitura errada. Então, o cenário é esse. Ou tu vai para um laboratório, quando tu tá falando de cerveja profissional, né, cerveja comercial, tu vai mandar essa cerveja para um laboratório, ou tem um laboratório dentro da tua cervejaria, e no caseiro, foca no densímetro, e o refratômetro, ele quebra galho. Quer falar alguma coisa, Estevão? Por favor. Quero. Fica se exibindo com a faixa e não fica prestando atenção no programa. Sobre os instrumentos medidores, o Easy Dance da Anton Par não tem à venda no Brasil. Eu tô ganhando coragem pra conversar com o Felp pra ele botar na mala na próxima vinda dele no Brasil. O Felp é uma mula de transporte. Custa aproximadamente 500 euros. Mede 2,5 conto. Pra caseiro é um Del Rey guia, cara. É ruim. Pra caseiro é ruim, mas pra cervejaria é muito bom. Mede álcool também. Álcool. Densidades e álcool. Bota uma gotinha ali. É fácil de usar. É só botar uma gotinha. A grande treta não é usar. A grande treta é que o conserto dele é praticamente o preço de um novo e ele quebra fácil. Meu, conheço vários que tipo, deixei cair na bancada e... Então, a treta é essa. Até esses refratômetros digitais que tem hoje em dia, eles não são baratos, né? Tipo, eles chegam aqui na casa dos 600, 700 reais, porque pro caseiro é um investimento consideravelmente alto, né? Se tu for parar pra pensar. Sim. Douglas Specht. Cerveja em barris de madeira. Na opinião de vocês, a decisão de usar barris de madeira em uma cervejaria passa por aumentar a capacidade de adega e uso da cozinha de braçagem, já que barris são relativamente mais baratos que fermentadores de inox, ou no produto em si com maior valor agregado? Cara, primeiro que barril bom nem tá tão barato assim. Segundo é que, cara, eu não vejo ninguém muito forte, mas pelo menos de cabeça, não lembro de ninguém que esteja usando barrica para cerveja limpa ou algo assim, né? Cerveja em barrica tem gosto, seja gosto de madeira ou gosto de podreira, né? E aí é mais uma questão mercadológica, é um produto com valor agregado do que aumento de adega. E eu vou mais longe, vou dar uma polemizada. Agora era a hora do corte. Como é que faz o corte? Tu estragou o corte, inclusive. Eu estrago tudo, mano. Para a imensa maioria das cervejas que eu consumo com madeira no mercado, o que eu vejo, não precisa de barrica. Chips, cubo é melhor, né? Mensagem subliminar. Cubo é melhor, mais prático, mais fácil. apoia.se/cubo é melhor ainda. apoia.se/cubos de madeira. É mais fácil, mais prático, tem uma variedade muito maior. Não preciso gastar 3 conto numa barrica de putumuju. Vou ali, compro 1 quilinho de cubos de putumuju e jogo na minha cerveja e resolve. Não, mas eu quero deixar uma cerveja, uma Imperial Stout, motherfucker, 35 plato, 2 anos e ela vai arredondar e eu sou fã da Angry Chair e tô vendendo no high-end e não sei o que. Show! Mas não é tipo Stout com carvalho de 6% de álcool que eu tenho na linha ali, sabe? Às vezes acaba sendo muito mais um desejo, um lance tipo... fetiche. Eu sou o dono da cervejaria, sou cervejeiro, sempre quis ter uma barrica, quero ter uma barrica e vai ser massa. É massa, mas tu não precisa, tá ligado? Compra os cubos da Dornas Havana, por sinal, paga nós, Dornas Havana, tá aí, ó. Deveria pagar, gente. Mande e-mail para contato@abraçagemforte. O Estevão tá precisando, a gente manda dinheiro aí pra gente. Não, mas é isso, meu, é isso. Inclusive, tô planejando novas cevas com madeira. A Baltic Porter é com cubos. Tô planejando novas cevas com madeira sem barrica. Só um comentário.
não se iludam quando vocês verem cervejas limpas sendo servidas em barris de madeira, por exemplo. A Alemanha é bem comum isso, né? Servir em barris de madeira. Esses barris, eles são selados por dentro para não ter contato entre a cerveja e a madeira. Então, eles são quase que um enfeite, né? Tudo bem que é o uso comum deles para poder plugar a torneira e tudo isso. Já estão acostumados a fazer nesse formato, mas os barris, eles são selados para não ter contato da cerveja com a madeira, senão elas teriam sabor de madeira. E não tem esse tipo de barril aqui, né? Pelo menos eu nunca vi. O que chegou aqui é aqueles antigões que tinham, assim, mas é tipo, sei lá, desconfiaria totalmente dele para qualquer uso, que não seja decoração. Pergunta do Henrique Gonçalves. Bonito nome, Henrique. Para o Henrique Boaventura. Dá para refermentar usando brete em garrafa PET por pelo menos 12 meses? Hoje pela manhã, a minha esposa me chamou de Henrique e foi uma das coisas muito estranhas, porque eu não estou acostumado a ouvir meu próprio nome. Já gelou a espinha do gaúcho, né, velho? Não, foi, cara, pior que eu pensei, não foi nem isso. Henrique! Não, foi, ela falou alguma coisa, não sei que Henrique deu. Não tô acostumado a ouvir meu nome. Cara, dá pra usar? Tá. Vai ter o melhor dos resultados? É bem pouco provável. O que é o grande problema da garrafa PET, tá? E a gente já falou, a garrafa PET é para uso rápido, não é para uso prolongado. Fato. A PET, ela tem uma porosidade muito alta, ela é muito maior do que o vidro, inclusive, né? Que permite que exista uma troca maior entre os meios, né? Entre o exterior e o interior da garrafa PET. E isso vai permitir o quê? Que o oxigênio entre em maior quantidade para dentro da garrafa, gerando uma oxidação maior da tua cerveja. E também o contrário vai acontecer. O CO2 gerado da carbonatação e da refermentação que vai ocorrer na garrafa também vai sair. Então, tu vai acabar com uma cerveja que, tipo, pode estar não carbonatada, oxidada demais, vários problemas. Então, a minha sugestão é não. Apesar de que tu pode fazer, pode, mas não faça. Não é o meio correto pra isso. Ah, vou engarrafar 10 litros de cream ale que eu vou consumir em 5 dias. Melhor coisa vai ser comprar aquelas garrafinhas que já vem com a tampa. Agora, se tu vai guardar essas garrafas por 2, 3, 1 mês, por experiência própria, eu já fiz testes com isso. A carbonatação diminui consideravelmente com o passar de 1 mês. Depois de 1 mês, tem uma perda bem grande de carbonatação. Beto Simões. Gostaria de dicas para deixar a leiteirinha de 10 e 20 litros pronta para cajuminar as paradas. Altura de furos, de torneira e airlock, vedação na tampa e o que mais vocês julgarem interessante. O show é teu, Estevão. Eu deveria passar essa bola para o Henrique, que é o novo senhor leiteirinha. Mas eu aprendi contigo, mas eu posso complementar. Eu sou magnânimo. Nossa! Que é claro, é isso. Eu sou magnânimo. Meu cu! Ai. Velho, vamos lá. Começar pelo mais importante. Torneiras. Velho, o rolê das torneiras... Primeiro, a leiteirinha, conceitualmente, ela é um fermentador menor do que o nosso fermentador usual, que a gente vai usar para fazer papagaiada, para fazer um estilinho extra, para dar um... Só um parênteses. Ela não é um fermentador, ela é um vasilhame. Começa por aí. Os carboy de vidro que tu pagava pau dos gringos lá eram vasilhame também, né? Mas tudo bem. Continue. É um fermentador que a gente vai usar para fazer papagaiada, para adicionar fruta, para fazer um split batch, para fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente vai testar fruta, vai testar lúpulo, vai testar outros ingredientes. Eu sempre falo que é bom ter uma segunda torneira de dreno, como tem nos tanques da cervejaria. Tu tem uma torneira bem no fundo e uma torneira mais em cima, por causa da torneira entupir e tal. Na leiteirinha isso é muito mais importante, porque na leiteirinha tu vai muito provavelmente explorar papagaiadas mais extremas. Então eu sempre recomendo algo entre 1 e 2 centímetros do fundo para cima a primeira torneira, que é o dreno. Se for uma cerveja limpa, tu vai conseguir envasar por ali. E uns 2 a 3 dedos acima dessa torneira, um pouquinho para o lado, não exatamente em cima, porque senão quando tu abrir ela vai pingar na torneira de baixo. Então não bota ela alinhada, bota um pouquinho para o lado, uns 3 dedos acima. É 2 ou 3 dedos? Foi de 2 para 3 dedos. Seja mais preciso. De 2 a 3 dedos. Então isso dá 5 centímetros, vai lá. 4 centímetros acima da primeira torneira, um pouquinho pro lado, tu coloca a segunda torneira. Quantos centímetros pro lado? 1 centímetro pro lado. 1 centímetro pro lado é o suficiente pra gota não pingar em cima do... E fazer sujeira. Do puta merda ali.
E aí tu vai botar uma terceira torneira, que eu não uso airlock, eu uso a torneirinha, aquela, a mais guaipeca, sabe? A branquinha com o puta merda preto da Herc. Essa aí, a mais guaipeca de todas, 4,50 na ferragem. Se tu aperta muito forte, ela estoura a tampa, inclusive. Ela estoura a tampa, exatamente, tem que ter cuidado. Ah, uma dica importante, as torneiras do fundo, tu coloca ela, marca e corta o tubo, né? O tubo vem compridinho, tu corta o tubo. Deixa ele rente à parede interna. Porque aí quando tu for esvaziar, tu dá a viradinha, tu consegue tirar tudo. Senão fica o taruguinho lá pro meio, tu vira, ela não pega, né? Não pesca. Então, dica importante. Tem uma divergência aí, mas depois eu complemento. A terceira torneira, em vez de usar um airlock, tu usa uma torneira com blow-off. Porque, cara, blow-off é 47 mil vezes melhor do que o airlock. Porque o airlock, qualquer levedura que sai pra fora já entope, já explode, já vira o caos, né? Então, bota a torneirinha e aí tu tem uma opção. Ou tu bota a torneira no ombro e aí tu perde volume. Ou tu fura a tampa em cima e bota a torneirinha em cima e aí bota o blow-off por cima. Algumas leiteirinhas da Milka não vedam muito bem, então a gente recomenda todas colocar um silicone de vedação na tampa. Cara, tem 1000 maneiras, mas eu vi alguém comentando que o anel de silicone da boca do post-mix cabe ali. Não cabe, já testei. Qual é o tamanho da tua? 10? De 10 litros. A de 10 e 20 litros é a mesma tampa. Entendi. E qual é a solução que tu encontrou? Não encontrou. Foda-se. Tipo, meu, eu não me importo tanto com borbulha de airlock, meu. Mano, Casa das Gachetas em Porto Alegre ou a sua versão local, leva a tampa lá e diz pro cara, meu, preciso de uma borracha de silicone pra botar nesse negócio aqui. Tu precisa de um anel de 12 centímetros e meio de diâmetro, é isso. De silicone. Aí o Henrique é... De silicone. Atóxico. Especialista em torneirinha. Pimp my torneirinha. Leiteirinha. Quer dizer, leiteirinha. A torneirinha do blow-off também, a rosca cortada lá. E é isso, mano. Seja feliz. Só um comentário. Eu não cortei o shank da torneira de plástico, justamente porque quando eu inclino, pra não pegar o fundo, não pegar a lama do fundo, então pega só o líquido, porque vai também ir pra parede a lama, e daí tu consegue debruçar. No meu caso, faz sentido, mas enfim. Não faz sentido nenhum. Dane-se. Tipo, my leiteirinha, my rules. Mas é isso. E assim, ó, pra quem... eu era a pessoa que falava contra, mas eu acho que é uma baita alternativa, fácil de limpar, funciona muito bem. Eu prefiro a leiteirinha do que aquele balde nojento que tem que usar aquelas que tem que travar a tampa, aquele balde nojento. Odeio aqueles baldes. Bom, é leiteirinha, né? É melhor do que os baldes. Bombona ainda ganha, pra ser honesto. O mundo não dá voltas, velho. Ele capota. Por questões de ser compacto, a leiteirinha ela tem um formato melhor pra geladeira do que a bombona, no caso. Bruno Vidoretti. Gostaria de saber mais sobre a levedura Lona da Lallemand. Sei que daria um programa como quase todas as perguntas. Com o aumento do consumo de cervejas com menos álcool, seria um programa interessante. Tem bem pouco conteúdo sobre ela na grande rede. Casou com os meus estudos da semana. Eu tava lendo justamente sobre cervejas com baixo teor de álcool ou sem álcool. Como gerar cervejas no universo caseiro, né? É um dos estudos que eu tenho me enfiado. E sim, gera um programa muito legal sobre isso. Acho que é uma discussão bem interessante sobre esse tipo de cerveja. A Lona da Lallemand, ela faz parte de uma categoria de leveduras híbridas que não fermentam maltose. Isso é o grande diferencial delas. É uma levedura híbrida que foi feita por processo de hibridização, que não é geneticamente modificada, que ela não fermenta maltose. Aí tem umas questões. Depende de... Cara, depende do estilo, depende do regime de mostura, tudo isso depende, tu vai ter uma fermentabilidade entre 75% e 95% do teu mosto, que ele é basicamente composto de glicose, maltose, maltotriose e dextrinas. Basicamente isso. Tem outras coisas, mas a grande maioria é isso. E o que acontece? Como a Lona e as leveduras da categoria, né, da Lona, elas não consomem a maltose, elas só conseguem fermentar glicose, vai gerar uma cerveja com uma fermentação, vai finalizar a fermentação, vai ocorrer uma fermentação de início ao fim, só que ela vai ter um teor reduzido de álcool. Uma coisa que é importante pontuar aí, foge um pouco da questão da levedura. A levedura, ponto, ela vai consumir menos açúcares. Isso é a grande jogada é que ela vai gerar álcool, mas ela vai consumir menos açúcares.
Ponto. A outra questão é que somente a levedura não faz milagre. Ela não vai conseguir ser responsável por todo o processo. Tu precisa garantir que tu vai ter uma receita, geralmente com uma densidade inicial super baixa, na casa dos 1015, 1013, para que não tenha realmente um excesso de açúcares para serem fermentados. E tu vai ter que criar um regime de mostura que não gere muitos açúcares simples para serem consumidos. Geralmente esse regime de mostura ele é mais curto, em temperaturas mais altas, na casa dos 72, 74 graus, para justamente não ter tanto efeito da beta-amilase e não gerar tanto açúcares simples para tu não ter uma fermentação, não ter uma quantidade de álcool acima do desejado, né? Que geralmente as cervejas com baixo teor alcoólico a gente tá falando aí 0,5%, 1% de álcool. Então a gente não quer ir além disso. Mas eu proponho, Estevão, inclusive um programa específico sobre isso, porque é um tema bem interessante mesmo. Já anota pra nós aí. Já tá anotado. Só um comentário que o Matias falou que até agora eu só bebi mosto mal fermentado vendido como cerveja artesanal sem álcool, tanto no Brasil como fora. É uma das maneiras de fazer cerveja sem álcool, esse caráter de fermentação interrompida. É o mais desprezível pra mim, assim. Eu odeio cerveja doce, então é terrível. Grande Marcos Seixas, ou vulgo Marcão. E aí, gurizada, firme na paçoca? O cara não consegue ser mais do interior, né? Seguinte, qual a melhor forma de usar chips numa ceva mais potente? Vou explicar melhor. Fiz uma Baltic Porter, Baltic Forte, o tambor. Saudosismo ao extremo aqui. E pretendemos envasar 20 litros dela. E os 10 restantes colocar chips de carvalho francês tosta média, que estão no whisky há uns 4 ou 5 meses. Como usar? Pensamos em usar os 50 gramas nos 10 litros restantes e deixar pouco tempo. E provar, claro. Ou usar menos, cerca de 2 gramas por litro para deixar mais tempo. Qual a melhor opção? Não pretendemos usar extrato, que tá um caldo de árvore. A Baltic ficou assim, OG de 1072, FG de 1012, IBU 30, pH final 4.5, fermentada com 34,70. Abraço, AE. Ok. Resposta curta, depende. Tudo vai começar com depende no programa? Mano, mas olha o tipo de pergunta, velho. Marcão, cara, traz um graulinho dessa ceva pra nós tomar aí, velho. Não, vamos falar sério. Eles trazem, ele traz. Ele sim, eu sei, por isso que eu pedi. Pediu. Tem que testar, mano. Eu testaria o caldo de árvore. Gotinhas. 100 ml de ceva, uma gotinha. Sabe quando a mãe esfriava o leite, quando o cara era piá, assim, de uma xícara pra outra? Quem não tá vendo a imagem tá perdendo a cena, eu fazendo malabares aqui. Tipo mola maluca, fazendo mola maluca. É. Mola maluca ninguém sabe o que é também, mano. Pinga num copo, transfere a ceva por cima, vai e volta pra homogeneizar. Homogeneizou, prova. Gotinhas, gotinhas, gotinhas. Acho que funciona. Não funcionou, não gostei. Aí é chips. Ó, o Marcão já se acusou aqui que vai levar. Na nossa Baltic Porter, eu tô tentando lembrar de cabeça, eu acho que a gente usa 3 gramas ou 3 gramas e meia, algo assim, de amburana por litro. De chips. De cubos. Cubo é melhor, mano. E cara, é amburana, que é forte pacas, tá ligado? Eu acho que 2 gramas litro de carvalho é muito pouco. Numa Baltic Porter vai se perdendo. Tudo depende da intensidade da madeira que tu quer e tal, mas acho que ainda assim 2 é pouco. Então eu testaria gotinhas de caldo de árvore e jogaria todo o carvalho que tu tem. Pensamos em usar 50 gramas nos 10 litros. Então daria 5 gramas litro. Cara, joga esse carvalho pra dentro, deixa aí 3, 4 dias, vai provando, e aí se faltar caráter, aí tu entra com um caldinho de árvore e dá umas gotinhas ali, que eu acho que é um bom complemento. Eu faria isso. Boa abordagem, gostei dessa. Testaria o caldo de árvore na largada, não funcionou, tá muito forte, tá muito artificial, tá com muito caráter de álcool, reserva, joga os 50 gramas de madeira e vai provando dia a dia. Não tá evoluindo mais, tira, completa com gotinhas de caldo de árvore, não funcionou, compra mais madeira e manda de novo. Tá, então o cenário é, primeiro prova numa amostra com caldo de árvore. Ficou legal, usa o caldo de árvore. Não ficou legal, joga os chips já, sem o caldo de árvore. Exato. Só os chips dentro da cerveja, deixa uns dias pra ver como é que vai evoluir. Se parou de evoluir, se não ficou como era esperado, gotinhas de caldo de árvore. Não funcionou, compra mais madeira e repete o processo. Boa. Pergunta do Leandro Costa. A vitalidade da levedura lager coletada se mantém relativamente alta nas 2 primeiras semanas, mas cai muito rápido a partir daí. Aí tem um link da Escarpment Labs. Se pretendo reutilizar a levedura coletada num Firmzilla,
aproximadamente 500 ml de slurry bem denso, em 4 semanas. O que seria melhor? 1. Fazer o starter logo antes da segunda abraçagem, a partir de uma pequena parte do slurry da primeira. 2. Realimentar o slurry 2 semanas após a primeira abraçagem, armazená-lo por 2 semanas até a segunda abraçagem e inocular tudo. No mundo caseiro, a gente tem uma desgraça, é uma desgraça, na verdade, porque a gente acaba fazendo algumas afirmações por não ter equipamentos ou não ter condições, pelo menos na grande maioria dos casos, né, que permitam a gente fazer contagem de células viáveis. Então, a gente acaba sempre indo para boas práticas que geralmente funcionam. Esse é o cenário que a gente tem, né? Na falta de equipamentos, na falta de como medir corretamente as coisas, a gente vai para boas práticas, para generalização, que dá bons resultados, né? A grande questão aqui é que a gente tem muitas variáveis. Cada cepa se comporta de uma maneira diferente. No teu caso, ambos os processos, tipo, cara, qualquer um dos dois que tu fizer vai funcionar. Essa que é a grande verdade. Mas tem uma terceira opção que talvez funcione melhor, que talvez seja o melhor caminho. No primeiro caso, tu vai fazer ali do zero, né? Tu vai pegar, tu vai recriar o teu pitch, tu vai pegar coletar uma quantidade de lama e tu vai fazer o teu pitch novamente do zero. Então, tu vai ter muita célula feliz que ainda não passaram por uma fermentação estressante, né? E no segundo caso, tu tá adicionando células novas a um pitch que tu já tem, a uma lama que tu já tem. Então, tu vai aumentar a viabilidade e a vitalidade. Mas tem a terceira via, tem a terceira opção, que eu venho fazendo há alguns anos já, e, cara, eu não posso reclamar, os meus resultados são excelentes, assim. Que é fazer a coleta da lama, como tu falou, né? 500 ml da lama do teu fermentador, do teu Fermzilla, e daí tu vai pegar essa lama que tu coletou, tu vai colocar ela num frasco, geralmente, ou tu vai colocar num frasco reagente, ou tu vai colocar num vidro daqueles de conserva que vai estar limpo, sanitizado, e tu vai deixar na geladeira, cara, mais gelado possível, lá no fundo da geladeira, num lugar que tenha pouca troca de calor, vai ficar sempre gelado, e tu vai deixar lá até o dia da tua abraçagem. O que vai acontecer aí? No dia da tua abraçagem, 90% das pessoas, elas precisam de tempo de geladeira para o mosto chegar na temperatura de inóculo. Elas terminam a mostura, a fervura, baixam a temperatura o máximo que conseguem com o chiller e depois elas botam na geladeira para chegar na temperatura de fermentação. O que vai acontecer nesse momento? Tu vai tirar no dia da tua abraçagem, tu vai tirar essa lama da geladeira e tu vai pegar e vai ter um sobrenadante, vai ter um líquido ali. Tu vai descartar esse líquido. E depois de tu ter fervido e resfriado, tu vai pegar 1 litro ou 2 litros do teu mosto, da tua cerveja mesmo, e tu vai inocular essa lama nesses 2 litros. Enquanto eu tô lá, transferindo para dentro do meu fermentador, eu já no início, já pego 2 litros e já boto num Erlen ali, e já coloco a lama junto. Mas a temperatura não vai estar na temperatura de inóculo. Tá tudo bem, tu tem uma quantidade enorme de células, tipo, não vai dar nem tempo das células considerarem o que está acontecendo. Elas vão entrar, vão começar a comer, vai super rápido, tudo super rápido. Mas o que vai acontecer? Elas vão estar ativas. Tu vai ativar aquelas leveduras. E daí, ela vai ter uma leve multiplicação celular, mas principalmente tu vai ativar aquelas leveduras. E enquanto o teu mosto está chegando na temperatura de inóculo, tu tem o teu Erlen ali com atividade. E quando chegar na temperatura de inóculo, o que tu vai acontecer? Tu vai pegar aquele mosto ativo, que está lá no teu Erlen, e vai jogar dentro do teu fermentador, e tu vai ter uma fermentação saudável. Por quê? Porque tu vai ter uma fermentação ativa já dentro do teu fermentador, vai diminuir o teu lag time, vai diminuir uma quantidade de outros problemas, reprodução celular, que poderia gerar off-flavors e tudo isso. Então, esse cenário é o cenário que eu venho usando com muito sucesso mesmo, e eu continuo replicando ele porque funciona simplesmente. É isso, basicamente. Tem um comentário, Estevão? Não. Mas, rapidão, Tedesco tá no chat perguntando se a gente conhece alguém que tá pesquisando levedura nacional que fermente bem em temperatura ambiente. Cara, não. Laboratório da cerveja, talvez? Levtech, talvez? O Glauco também, Glauco Caon, que escreveu o livro Saúde, também ele tem uma pesquisa sobre leveduras, mas são leveduras selvagens, geralmente buscando caráter, não buscando coisas mais neutras. Então, talvez seriam as portas que eu bateria. Laboratório da Cerveja, Levtech, Glauco Caon. É glauco.caon no Instagram. É isso. É isso. O Diego falou que a Levtech tem estudos sobre isso. Matias pergunta: durante um congresso, me deparei com um palestrante calculando a adição de lúpulo de aroma em lager, considerando a quantidade de óleos em mililitros por 100 litros de cerveja.
É válido fazer essa conta para montar receita dependendo do estilo? Até agora costumo ouvir em gramas por litro, desconsiderando que uma variedade de lúpulo de uma safra para outra ou de fornecedor diferente pode apresentar diferenças grandes. Por exemplo, já peguei citra com 1,5 ml por 100 litros e com 2,5 ml por 100 gramas. 100 gramas, na verdade, não 100 litros, 100 gramas. Cara, depende. O que acontece? O óleo em ml por 100 gramas, ele é uma medida melhor do que gramas por litro de dry, por exemplo, para qualquer estilo. Justamente por isso que tu falou. O gramas por litro é tipo uma aproximação grosseira. Mas a grande sacada é o seguinte, existe um cenário em que esse citra 1,5 ml de óleo traz mais aroma para cerveja do que o citra com 2,5 ml de óleo. O citra talvez não, porque ele enfim, a marca, tem o range e tal. Mas dependendo da variedade, dependendo do terroir, dependendo do local que foi colhido o lúpulo, dependendo da safra de um grande depende, tu pode ter proporções diferentes de óleos. E aí, tipo, tu vai ter, num lúpulo tu vai ter mais mirceno, sei lá, 50% de mirceno, no outro vai ter 30% de mirceno. E o mirceno é um óleo que vai volatilizar muito mais fácil na cerveja e que a gente nem quer muito, traz um caráter mais de grama verde e tal, de mato, que é algo que a gente não quer. É um pouco do que a gente falou na série de lúpulos. Cara, um lúpulo que tu vai ter, um óleo que tu vai ter lá um tiol que tu vai ter lá na casa dos PPBs, ele vai trazer uma contribuição sensorial muito mais importante do que um outro óleo que possa ter 1 ml de óleo no lúpulo, saca? Então, olhando de gramas por litro para ml de óleo, é uma resolução um pouco melhor, mas ainda assim ela é uma aproximação grosseira, não faz diferença. Porque tu não sabe qual é o mix de lúpulos que tu tá usando ali, enfim, não diz muita coisa. Tu pode, o teu total de óleos de uma cerveja pode ser maior que a outra e ainda assim ela ser menos aromática. Ah não, vamos entrar nos tipos de óleos. E aí a gente desdobra em que momentos esses óleos foram adicionados. Cara, é um espiral maluco aí. Então, cara, se a gente vai usar uma aproximação, grama por litro é uma aproximação que ao menos a indústria está acostumada. Agora, se tu vai desenhar, montar receita, e aí depende do quão encarnado tu quer ser, né? Quer escovar bit ali, tu quer ir no detalhe do detalhe e para montar a tua receita. Mas aí, se tu quer, te recomendo ouvir a série de lúpulos novamente, para fazer um alto jabá e um alto tapinha nas costas, mas é isso. Só um comentário que eu ia fazer que não sei que congresso foi, não sei quem foi, não vem ao caso, mas eu sempre penso que o interlocutor ele tem que se fazer entender, né? Então o cenário que mais seja compreensível é o melhor. Então, se as pessoas tiverem que pensar, já criou uma camada extra de complexidade. Então, se todo mundo está acostumado a usar grama por litro, sabe? Tipo, talvez faça mais sentido grama por litro. Entendo o teu ponto, cara, mas é que eu não sou técnico, né, cara? Eu não sou... Não, tudo bem, mas tipo, nesse cenário parece que o cara, tipo... E aí tô assumindo, não sei, também não sei qual é o ambiente, qual é o contexto nem nada, mas eu já vi, tipo... Não, olha só, gramas por litro é errado, vou ensinar a maneira certa, que é ml de óleo por... Tipo, tu desceu um nível de complexidade, tu adicionou um nível de complexidade, desceu um nível em direção a chegar à resposta, mas tu ainda tá a quilômetros de distância da resposta. O teu método, tua forma de calcular continua sendo uma aproximação grosseira. Tipo, eu sei mais que vocês, mas no fim das contas eu não sei de nada. Sabe sim, mas enfim. Sacaneamos todo mundo, mas é isso. Meu, tem que olhar o tipo de óleo. Elcio pergunta: há equipamentos single vessel que usam recirculação de cima para baixo e outros de baixo para cima. Quais as vantagens e desvantagens dos dois métodos? Algumas perguntas, parece que a galera tá vendo os meus alfarrábios de estudo aqui. Recirculação por cima da cama de grãos, que é o mais comum, né? Ele vai ter um benefício de clarificar mais a cerveja. Tu não vai precisar de uma bomba muito potente e nem de um sistema mais complexo de conexões e furos na panela para isso acontecer, né? Por um outro lado, quando a gente tem a recirculação por cima, né? Por cima eu tô dizendo vários métodos, seja com chuveirinho, seja com uma mangueira que fica dentro do líquido, recirculação onde o mosto sai por uma torneira embaixo da panela e volta usando uma bomba para a parte de cima da panela constantemente, né? O que acontece também é que nesse cenário a eficiência cai pouco, um pouquinho, mas cai. Porque os grãos,
o que vai acontecer é que, tipo, naturalmente, os grãos vão ficar no fundo, né? E, tipo, o líquido vai recircular, mas os grãos vão ficar no fundo e tu pode ter uma menor homogeneização do mosto. Tem como tu fazer com esse cenário de recirculação por cima para isso não acontecer. Tu pode botar, por exemplo, a mangueira no fundo do teu bag ou no fundo do teu cesto para que sempre fique colocando em suspensão os grãos. Mas geralmente os equipamentos, o líquido retorna na superfície. Já a recirculação reversa, né, que é a que o líquido entra por dentro da panela, ele tem um outro sistema que tem um dreno e a bomba, ela joga o mosto por dentro da panela, passa por dentro dos grãos, do cesto de grãos e vaza pelas laterais do cesto de grão dentro da panela, e daí tem um dreno que faz esse cenário, esse círculo acontecer, né, essa recirculação acontecer. Tem um benefício, né, tem o benefício maior de ter uma maior eficiência de conversão e extração de açúcares. Porque a cama de grãos, ela tá sempre em suspensão. Tu sempre tá bombeando o líquido através da cama de grãos e suspendendo a cama de grãos. Tanto é que, geralmente, esses equipamentos, eles têm um filtro ou uma tela na parte superior do cesto para que não transborde os grãos para fora do cesto. Então, tem essa grande vantagem. Tu tem uma maior eficiência. Por outro lado, tu vai sofrer com um mosto mais turvo, e tu precisa de uma bomba mais forte, porque tu precisa que o líquido passe por dentro dos grãos, né, que ele passe e bombeie os grãos para cima para não entupir. Então, se tu tiver uma bomba muito fraca, tu não vai conseguir fazer com que esse movimento aconteça e tu não vai conseguir suspender a cama de grãos e daí tu não tem a vantagem de ter a recirculação reversa. E, cara, falando em equipamento, inevitável a gente não lembrar do Daniel. Abraço, Daniel. Abraço, Daniel. Lá da Cerveja da Casa, porque a Cerveja da Casa tem os melhores equipamentos com a melhor qualidade do mundo, projetados pelo Daniel pra gente fazer cerveja. É só acessar o site Cerveja da Casa e ficar por dentro das novidades. William Mota Oliveira. É uma pergunta em duas partes, né? SC1 ou clarificantes similares na leiteria impedem o reaproveitamento das leveduras, já que em fermentadoras de base de chata não conseguimos purgar a biomassa. E a segunda é, na utilização demasiada de enzimas, colocando uma em cima da outra, boa. Pode haver desequilíbrio? Incompatibilidade entre marcas também pode ser um problema? Cara, teoreticamente, tu corre um risco de aumentar a velocidade de decantação de levedura que tu reaproveitou de uso de clarificante. Mas o grande rolê é o seguinte, normalmente quando tu usa o clarificante, tu já tem um monte de levedura que decantou naturalmente. Fermentou, cumpriu seu ciclo, decantou, nananã. E uma parcela muito pequena da levedura que está ali, da biomassa, foi diretamente impactada pelo clarificante. Saca? Então, cara, na prática, geral reaproveita, pau na máquina e vai embora. Minha sugestão é reaproveita e observa velocidade de fermentação, percentual de atenuação, e aí tu consegue, dependendo da cepa, dependendo da cerveja que tu tá fazendo, dependendo da geometria do teu fermentador, tu consegue entender se tu tá tendo uma decantação mais rápida ou mais baixa. No caso da incompatibilidade de marcas para enzimas, pode gerar um desequilíbrio, principalmente se quando tu empilhar uma em cima da outra, tu empilhar ela muito alto. Puta que pariu. Pai, tipo, tu conseguiu pegar uma piada ruim e transformar ela em pior, velho. Ô, mano. E eu fiquei me segurando, tu leu, eu dei o estalo, eu, pô, preciso responder e pá! Precisa mesmo? Precisava. Cara, eu desconheço incompatibilidade de marcas de enzimas diferentes. O que é fato é excesso de uso ou superdosagem, né? Ah, vou usar, sei lá, beta-glucanase. E aí tu exagera no uso da beta-glucanase. Agora, usei beta-glucanase, usei Maturex, usei não sei... Cara, eu não vi... Eu desconheço estudos, mas eu nunca vi nada prático. Nada a comentar também sobre isso. Boa. Pergunta do Henrique Gonçalves. Usar açúcar mascavo como priming é possível? Dá alguma característica de cor ou caramelo no resultado final da cerveja? Ou é imperceptível a diferença pela quantidade? Açúcar mascavo, sim, tu pode usar para refermentar. Segundo as minhas pesquisas, inclusive, é um açúcar que tem a mesma fermentabilidade do açúcar branco, 100%.
mas ele não passa por processo de refinamento, né? Ele não é refinado. Então, ele vai ter mais características. Ele vai ter mais aroma, ele vai ter mais sabor no final, dependendo da quantidade de açúcar que tu for usar, seja para fazer prime ou seja para fazer outras adições, tu pode ter um impacto ou não. Como a gente tá falando aqui, cara, uma coisa que é principal é o estilo. Eu tô fazendo uma light lager. Se tu usar açúcar mascavo, pode ser que tenha impacto. Pode ser que vai impactar. Eu tô fazendo uma Imperial Stout e vou usar açúcar mascavo. O impacto vai ser mínimo. Então, sim, não dá pra dizer que é a mesma coisa do que usar açúcar de mesa, né? Açúcar cristal ou açúcar refinado. Vai ter sabor e vai ter cor, mas não, dependendo do estilo, tu não vai ter um resultado notável, não vai ser perceptível. Cynthia Okawa. Por que temos percepção de azeitonas em algumas RIS? É malte, fermentação? Como evitar? Cara, azeitonas, elas podem ter origens diferentes. Eu ia fazer uma piada muito ruim, não vou. Sim, ela pode ser grega, pode ser italiana, pode ser portuguesa. Cara, pode vir no potinho com Tá engraçadalho. Pode ser oxidação de ácidos graxos, que não é muito comum em RIS, e pode ser éster, pode ser subproduto de fermentação. Os dois fatos, eles estão relacionados à saúde de levedura. Então, cara, principalmente numa ceva muito alcoólica, com uma levedura... vou fazer uma RIS com uma levedura inglesa, que já expressa muito éster. Cuidados de viabilidade, vitalidade de levedura, oxigenação, né? Cara, procedimento padrão de cuidado de fermentação, de saúde de fermentação, é importantíssimo. Quero fazer uma RIS ultra fucker, motherfucker, considerar usar adições escalonadas de açúcar. Não, mas eu quero ferver 42 horas e ferver até 1315, bom. Pitch gigantesco, levedura super saudável, que saiu de uma fermentação prévia ou que saiu de um starter, nutriente, enfim. Nada que a gente não tenha falado aqui até hoje. Se der uma fraquejada em algum desses aspectos, a gente corre risco de ter formação de off-flavors, porque é uma cerveja muito extrema. É meio simples, assim. Pergunta do Sérgio Goldar, o homem figurinha. Para diluir o álcool 92 para obter álcool 70, devo utilizar água filtrada ou com algum outro tratamento? Ou pode ser apenas água mineral? Para responder essa pergunta, eu fui atrás da Gabi Lando para pegar gente profissional no assunto, né? Químicas e tal. E tem, cara, na internet, em documentos, até no site do governo, tem opiniões diversas sobre o rolê. Opiniões é ótimo, né? Mas tem recomendações diversas sobre o rolê. Mas, idealmente, usar água destilada, que é livre de impurezas e de minerais dissolvidos, né? Numa proporção de água para álcool de 1:3. Então, o ideal é tu fazer isso, água destilada. Mas se tu não tiver água destilada, tu pode usar água filtrada e depois fervida. O que tá fazendo essa cara, Estevão? 1:3? Mas que conta é essa? Tipo, 1 de água para 3 de álcool. Não dá, de 92 não vai para 70 com 1:3. Vai entre 60 e 70, que é o rolê que é aceito para fazer sanitização. Entendi. Excelente pontuação. Obrigado, Estevão. É entre 70 e 60, tá, gente? Mas tu pode fazer o cálculo preciso, se for do caso do Estevão, tu pode fazer uma planilha para isso. Eu fazia. Pois é, então. Cara, tu não tem água destilada. Tu pode usar água filtrada e fervida. Também tu vai ter um bom resultado. E o ideal é tu fazer a quantidade que tu vai usar imediatamente para evitar que se formem colônias de bichinhos ou coisas do gênero. Então, mesmo no álcool, tu pode ter algumas colônias resistentes. Então, se tu for fazer em casa, se tu for diluir em casa, o melhor é que tu faça a quantidade diluída que tu vai usar imediatamente. Ou, se não, usa água destilada e seja mais feliz. André Fino sendo polêmico e a gente não vai engajar, mas enfim. Candy Sugar é superestimado. Qual a opinião de vocês acerca da treta? Andrew, meu amigo, concordo. Superestimado. Mas assim, grosseiramente superestimado. Nossa, muito superestimado. Principalmente o claro. Cara, Candy Sugar claro é um açúcar hypado. Açúcar de rico. É isso. Sem argumento, só treta, só pedrada. Eu tô construindo argumentos ainda. Eu, inclusive, tô pra fazer uma double e a minha ideia é fazer ela sem Candy Sugar. E eu pretendo refazer a mesma receita usando o Candy Sugar em um grist menos complexo daí, né? Usando o Candy Sugar como fonte de sabor. A minha opinião é de que a gente tem muito malte hoje em dia.
que a gente consegue extrair sabores e complexidade. E a não ser que tu vai fazer em casa, comprar candy sugar é muito caro. É absurdamente caro, é quase proibitivo. Então, sei lá, se tu tem a tiriça de fazer em casa candy sugar, faça, não vai fazer mal, tá ligado? Mas pra mim, eu vou de encontro ao Estevão, assim. Não tanto polemizando, mas eu quero primeiro testar antes de avançar nisso. Pergunta do Rodolfo Abilioa. Sabendo que levedura liofilizada dispensa a aeração do mosto, pergunto. 1. Quando inoculamos levedura propagada a partir de levedura seca, podemos ignorar a aeração do mosto? 2. Quando inoculamos levedura seca hidratada em mosto de alta densidade, considerando pitching rate ideal, podemos fazer somente a aeração das 6-12 horas pós-inoculação? Levedura liofilizada, ela dispensa a aeração, né? Não quer dizer que não seja benéfico para a fermentação tu fazer uma oxigenação ou ter um mosto com uma quantidade adequada de oxigênio dissolvido. Isso não vai fazer mal para a tua fermentação. Isso é mega importante. A gente tem bastante documentação sobre... A Lallemand já advoga há um tempo sobre isso, de que não precisa oxigenar, tu simplesmente pode fazer o pitch direto dentro do fermentador, sem nem fazer hidratação prévia. Então, tem bastante opiniões diversas sobre isso. Mas eu sempre vou pelo lado que, tipo, o esforço é mínimo pra tu fazer a oxigenação ou fazer a hidratação. Então, sei lá. A questão é que quando a gente não oxigena, não faz a oxigenação do mosto, a gente precisa garantir um pitch correto, principalmente um pitch alto, né, para compensar isso. Então a gente vai ter que desembolsar grana, uma quantidade alta de grana para comprar sachê de levedura liofilizada, né. E, cara, a gente tá falando, no caso da pergunta 1, né, a gente tá falando de levedura propagada a partir de levedura seca. Então tu precisa garantir que a tua propagação tem um resultado, tem um pitch correto, no final das contas, né. E se sim, se tu não tiver, a aeração é dispensada. Tu tem a tua quantidade de células corretas, tu não precisa fazer a oxigenação, porque tu não precisa gerar novas células. Fermentação, no caso da segunda pergunta, né, as fermentações de cerveja de alta densidade, cara, isso é um capítulo à parte, é um rolê diferenciado. Porque, cara, a gente, mesmo com as recomendações do laboratório, essas recomendações são para cervejas com densidade até 1050, 1055. Aqui a gente está falando de cerveja 1070, 1080, 1100. E aí a gente precisa garantir um pitch enorme, a gente precisa oxigenar, a gente precisa aerar, né, o mosto, a gente precisa garantir de todas as formas possíveis que a gente tenha uma fermentação saudável. Geralmente a oxigenação nesses casos, ou a aeração, ela é feita juntamente com o inóculo. Inocula a levedura e já coloca ou oxigênio puro ou coloca a bombinha de aquário para fazer a aeração. E, em alguns casos, é benéfico, principalmente cervejas com realmente mais extremas, é benéfico que tu faça uma segunda carga, uma segunda aeração, em torno de 12 a 24 horas depois da primeira, para que tu realmente tenha tu forme uma quantidade, uma massa para fermentar a tua cerveja que seja correta, que seja adequada para a tua cerveja, né? Então, a oxigenação ela tem essa função de multiplicação celular e também de fortalecimento da parede celular, que vai garantir uma fermentação saudável. Então, enfim, acho que eu respondi as duas perguntas. Rafael Zambon Pinto. Sou cervejeiro caseiro desde 2019. Sempre gostei de variar bastante minhas receitas. Há um ano atrás, troquei minhas panelas e meu pequeno frigobar por uma single vessel de 40 litros e uma geladeira maior com 2 bombonas de 30 litros. Após a troca dos equipamentos, percebi que minhas receitas lupuladas decaíram. Já fiz de tudo. Cheguei até a deixar o fermentador bombona de 30 litros, levemente pressurizadas a 0,5 bar de CO2 durante o dry hopping. A última receita foi uma Smash IPA de 20 litros. 6 kg de malte pale, mostura de 63 graus por 60 minutos, OG de 1062, FG de 1013, 30 gramas de Amarillo aos 60, 20 gramas de Amarillo aos 30, 50 gramas de Amarillo em hop stand de 15 minutos a 75 graus, 100 gramas de dry hopping, 1 dia a 18 graus e 5 dias a 2 graus. Fervura de 60 minutos, fermentação de S04 a 16 graus. Carbonatação forçada lenta sem agitar o post-mix. Sempre gostei dessa receita, mas o aroma não é mais o mesmo. Cara, várias possibilidades aqui, é um grande depende. Sugiro tu fazer uma investigação maior, usa um Ishikawa da vida aí, mas vou levantar algumas lebres aqui junto contigo. Primeiro, tu tinha um equipamento que tu não fala teu fermentador original, né? Tô assumindo que o problema seja aroma, então a gente tem duas possibilidades aqui, é fermentador ou final de fervura, whirlpool e tal. Tu não fala em fermentador, tô assumindo que tu manteve o mesmo fermentador
fermentando na geladeira maior, com 2 bombonas de 30 litros, ou no frigobar, imagino que uma bombona só. Não mudou o fermentador, não mudou a geometria do fermentador, não mudou quantidade de volume dentro do fermentador. Eliminamos o equipamento, digamos assim. Na parte do equipamento da abraçagem em si, tu faz 50 gramas de amarilo de hop stand 15 minutos. Esses 15 minutos são os mesmos, o teu tempo de resfriamento, o teu método de resfriamento mudou. Era chiller de imersão, virou chiller de contrafluxo. Esses 15 minutos realmente são 15 minutos? Pode ser um caminho. Outra coisa, mudou de ano, de quando tu fazia para quando tu faz hoje. É o mesmo lúpulo? É o mesmo fornecedor de lúpulo? É a mesma safra de lúpulo? A quantidade de óleos e os tipos de óleo do lúpulo mudaram? Pode ser outro caminho. Outro caminho, falávamos hoje no almoço. Em 2010 eu tomava Green Cow, que chegava a ser quase vermelha de tanto caramelo que tinha. O dry hopping nem era de Centennial, sei lá, o primeiro dry hopping não tinha Centennial no Brasil e era linda, maravilhosa. Hoje eu tomo e não acho tão boa. É a ceva que mudou ou o teu paladar que mudou? Tem isso, tu tá sendo exposto a cervejas com cargas maiores de aroma, e de lúpulo e de dry, não sei o que, no dia a dia. Talvez aquela ceva que tu fazia com 5 grama-litro de dry já não encante mais, porque antes amarilo era muito foda e hoje tu toma ceva com citra, tá ligado? Que é foda demais. Então, cara, tamanho de fermentador, temperatura de whirlpool, safra de lúpulo, tem várias possibilidades aí. Eu só fiquei pensando na abertura, né? Bombona tem uma abertura grande, né? Mas e qual era o fermentador anterior? Eu não sei, mas ele disse que trocou por bombonas, né? Mas não sei qual era o fermentador original dele. Podia ser uma bombona. Podia ser. E agora tem 2. Podia não ser. Mas é que, cara, a abertura da bombona não... Só tô jogando pro universo. Muitas possibilidades. No teu lugar, eu faria essa mesma ceva com outro lúpulo. É uma boa abordagem. Riwaka, Sabro, Citra, Mosaic. 5. Não tem tanto punch, tá ligado? Tô pensando em lúpulos que vão com essa mesma... Tipo, cara, Riwaka, mano. Riwaka, 100 gramas de dry de Riwaka. Vai ser caro, é verdade. Cara, caju no vizinho, tá ligado? Sabro. Coco na praia, tá ligado? Se tu vai fazer um dry de sabro, vem o Andrew lá de Curitiba. Tem sabro aí, eu quero um gole. Tá ligado? É porque tem muito punch. E aí, trocou o dry... Funcionou, aromão, talvez seja o lúpulo. Ou escolhe um equipamento, uma variável do teu processo e vai fazendo testes com essa variável até eliminar ela ou descobrir o problema. Pergunta do Fábio. Fiz uma Belgian Dark Strong Ale, FG prevista em 1018. Parou em 1035. Já aconteceu comigo. Inoculei outra levedura depois de uma semana parado. Desceu até 1026 e parou. Queria fazer priming para deixar maturar na garrafa, mas estou com medo da fermentação voltar e virar bombas. Corre esse risco? Está em post-mix há 3 meses. Semi-carbonatada e não percebo nenhum off. Tá. Tu já passou por 2 leveduras, então isso já dá uma certa, entre aspas, confiança, desde que tu não tenha problemas de sanitização no teu processo de inválise. Se tu tiver algum bug, alguma coisa ali que não deveria estar, pode voltar a fermentar. Como é uma densidade relativamente alta, né? Tem algumas sugestões. Primeiro, usar garrafas mais reforçadas. Eu sei que garrafa de champanhe talvez não seja o melhor caminho, mas talvez eu buscar aquelas garrafas... Tem umas garrafas que são mais reforçadas, mais fortes, que aguentam mais pressão. Definitivamente, garrafinhas pequenas não vão ser o caminho aqui. Segunda coisa, fazer priming com uma quantidade menor de açúcar. Por quê? Com o passar do tempo dessa cerveja na garrafa, vai ter quebras ali, vai ter reações que vão ocorrer, que vai fazer com que açúcares que antes eram complexos se transformem em açúcares mais simples. E tu pode, ao longo de meses, ter realmente uma leve refermentação. Alguma coisa pode acontecer que venha a fermentar além do que tu tá desejando. Então eu faria uma carbonatação menor. Ou seja, eu colocaria menos priming do que tu esperaria. Eu normalmente colocaria 5 gramas por 500 ml, 10 gramas por litro. É isso geralmente? 5 gramas por litro. Geralmente é isso, né? Não sei se é 5 gramas por... É que eu faço pouco prime, mas acho que é 5 gramas por litro, se eu não tô enganado, que geralmente uso. Se eu não tô enganado, é isso. 5, 6. 5 gramas por litro, eu faria 3 gramas por litro, ao invés de fazer... E deixaria esse resto pra refermentar na garrafa. Outro cuidado. Tu falou que ela já está semi-carbonatada. Tu precisa considerar a quantidade de carbonatação que tu já tem atualmente no teu cálculo. Porque isso tu não vai perder. Ela está com um volume de carbonatação.
Isso não vai se perder. Então tu precisa considerar que ela já tem um volume e tu vai colocar em cima desse um volume mais um volume, ou mais 2 volumes, seja lá quanto tu for fazer. Então, esse é outro cálculo. E sanitização. Sanitização absurda, faz o processo extremamente cuidadoso, num lugar sem corrente de ar e cuidado, é isso. Usa garrafas mais fortes. Algum comentário, Estevão? Rapidão. Mano, não faria nada disso que o Henrique falou. Eu jogaria ela de volta na bombona e jogaria brete, que por sinal foi o que eu fiz e ficou animal. Mas se tu não quer uma selva bretada, joga um 3470, mano. Faz um starter de 3470 ou de uma levedura lager e dá ele no bucho. Eu acho que ele fez isso, cara, porque ele reinoculou. Reinocular. Parou em 35 e depois ele fez um outro inóculo. Reinoculei outra levedura. Não sei qual, mas talvez tenha sido lager. Se foi lager já come mais do que as outras leveduras normalmente comem. Ok, justo. Denis, no sala de braçagem de cervejas de guarda, lembro que um dos convidados falou que as cervejas da Angry Chair que ficavam excelentes após anos de guarda. Quando servidas frescas no tap, eram extremamente doces. Fiquei com isso na cabeça, pois até onde sei, com o envelhecimento ela vai ganhando doçor e perdendo amargor. O que explicaria uma cerveja doce quando jovem ficar equilibrada após a guarda? Cara, madeira, né? Caráter de madeira, não necessariamente ela fica menos doce, mas ela dá uma mascarada, uma camada extra de sabor, e ela seca. Ela degrada açúcares, perde FG, traz tanino, enfim. E aí tem outra coisa, né? É uma ceva que não tem tanto amargor assim pra perder proporcionalmente, tá ligado? Tipo, a FG da ceva, sei lá, 1080, tá ligado? Tem 60 IBU numa ceva FG 1080. 60 IBU e 10 é a mesma coisa, tá ligado? Tá, só queria, só pra pontuar, é hipotético isso, né? O 1080? É. Não, é real. De FG? Não sei se é exatamente as da Angry Chair, mas tem Imperial Stouts brasileiras 1080 no mercado. Eu já botei 1050. Mano, desculpa, mano. Eu não vou engajar nisso, mas tipo assim, vai se fuder, velho. Tipo assim. Não vou engajar, vai se fuder. Não engajei, só mandei se fuder. Fabiano Coelho. A partir de qual percentual de malte torrado vale a pena se preocupar em colocar somente no final da mostura? Minha vez de pegar a plaquinha do depende. Um grande depende. Tu quer sabor torrado ou não? Como é a tua água? Cara, essa questão do malte torrado no final de mostura é uma adaptação que muitas pessoas fazem pro caso de tu não saber como é que é a tua água, tu não ter um controle da tua água, tu não sabe como tratar ela, tu não sabe de onde tu tá partindo para tratar ela, né? Então a gente coloca os maltes torrados só no final da mostura para não mexer no pH da mostura. Então tu vai só adicionar lá no finalzinho quando boa parte da conversão já ocorreu, e daí o que acontece é que tu tem um menor contato da tua água com o malte torrado e gera um caráter menos pungente desse malte. Mas se tu tem um perfil de água, se tu sabe o que tu tem, se tu mede o teu pH, como a gente deveria fazer, tu consegue fazer uma mostura normal com os maltes torrados desde o início, né? Sem precisar grandes firulas. Tu vai lá, vai botar os maltes torrados desde o início, vai controlar o teu pH, vai verificar a tua água se ela suporta aquela carga de malte para não baixar muito o pH, e é isso. Tu só precisa ter esse cuidado inicial. É importante pontuar também que alguns estilos pedem um sabor pungente de malte torrado, tipo uma Irish Stout. Então tu não ter esse caráter pungente é uma falha. Então não faria mal tu fazer essa adição logo no início, mesmo que tua água não tenha um suporte para essa quantidade de malte torrado, porque tu quer um caráter mais pungente. Mas agora se tu quer um caráter super sutil, eu tô fazendo uma Check Dark, por exemplo, e eu não sei como é que é a minha água, talvez tu te beneficie dessa adição no final. Mas é importante entender o estilo, entender tua água, tudo isso pra fazer. Quem popularizou muito foi o Gordon Strong, no livro dele Brewing Better Beer. Mas, cara, eu tenho a melhor água do mundo pra fazer cerveja com malte torrado, só digo isso. A minha é 198 ppm de bicarbonato na minha água. Dá pra mastigar a água aqui de casa. Enfim, entenda como é que é a tua água. É mais importante do que botar no fim ou botar no início da mostura. Raidan Pereira Fernandes. Lúpulo a 20 minutos ajuda no sabor? Tenho feito algumas IPAs só com Whirlpool Hopping e tem ficado muito bom. A sensação de amargor limpo, equilibrada, bem bacana, mas sinto falta de alguma coisa no sabor. Fazendo uma adição a 20 minutos do fim da fervura. Ajudaria nisso? Ou só o Whirlpool Hopping chega ao mesmo resultado? Cara, eu não iria pro caminho do lúpulo a 20 minutos, porque é perder lúpulo. Vai perder aroma, tu vai jogar a parte do potencial fora. Acho que um bom caminho pra ti é adicionar mais lúpulo no Whirlpool. Pega esse lúpulo que tu tá imaginando jogar nos 20 minutos e joga no Whirlpool. Ou no Dry.
E aí, enfim, não sei se... Tô imaginando que tuas IPAs têm dry, né? Que quantidade de lúpulo tu tá usando no Whirlpool, que quantidade de lúpulo tu tá usando no dry. E aí, quais lúpulos tu tá usando no Whirlpool e quais lúpulos tu tá usando no dry. Porque, né? Vou usar, sei lá, Cashmere no Whirlpool. Cara, vai tudo embora. Sabe, os óleos desse lúpulo especificamente, eles não sobrevivem bem. Vai na tabelinha da Yakima Chief lá dos Survivables, cata um lúpulo que funcione bem no Whirlpool, Idaho 7, Bravo, Citra, Mosaic, Equinox. Equinox não, Equinox é melhor no dry. E é isso, meu. Seleciona alguns lúpulos que são mais afeitos ao Whirlpool Hopping e pesa a mão. 6 a 8 gramas e seja feliz. Faz muitos anos que eu só faço adição de Whirlpool em todas as IPAs e, tipo, muita cervejaria muito hypada e que faz serva muito boa no mercado brasileiro só faz adição de lúpulo em Whirlpool. Tipo, cervejaria foda de Santa Catarina, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Não vou citar nomes aqui porque não vem ao caso, né? Mas é o procedimento padrão da galera. Seja feliz, com tranquilidade. E para encerrar, Renato Jacober pergunta: Olá, tudo bem? Estou desenhando uma sour que imita uma limonada suíça. Nela vou usar um pouco de lactose para emular o leite condensado, além do limão. Minha dúvida: 200 gramas de lactose em 20 litros de cerveja tem potencial para entregar essa sensação? Ela atrapalha muito o Kettle Sour? Referência: 20 litros, 5% de teor alcoólico, grist de 43,8% Pilsen, 43,8% malte de trigo, 8,3% Carapils, 4,2% de lactose e 8 ml por litro de suco de limão. Obrigado. Cara, eu tava fazendo conta de cabeça aqui. Senta a mão na lactose, mano. Meu, pode mirar em 600 gramas de lactose. Sem medo. Pelo menos 400. Pelo menos. Nesse tamanho de cerveja, pensando nos 5% de álcool e na densidade inicial que essa lactose vai trazer, ela não vai atrapalhar muito a tua acidificação, ela só vai ter um impacto na tua acidificação se tu adicionar a lactose, ferver, adicionar a lactose durante a fervura, resfriar, inocula o lacto, fermenta alcoólico, fermenta lático, baixa a temperatura e inocula levedura sem fazer a segunda fervura. Porque aí tu já precisa adicionar a lactose antes. Se tu faz aquele processo de ferve, acidifica, ferve de novo, joga a lactose na segunda fervura e aí tem uma acidificação com uma OG muito mais baixa e vai gerar uma pressão osmótica menor na célula e tal, e tu vai ter uma acidificação mais rápida. Mas, cara, pode sentar a mão nessa lactose aí, velho. 600 graminha vai dar bom. E o limão usa faz um extratinho com as raspas de limão, porque... Tahiti ou siciliano? Tanto faz, mano. Depende, é do gosto da freguesia. Mas não usa suco, usa raspas de casca. Algo a comentar, Henrique? Meu. É que tu tá todo, né, leiteirinha boy, fazedor de Sweet Stout. Tu acabou de usar lactose, mano. Não. Tu não usou lactose na Sweet Stout? Mano, tu não presta atenção no que eu falo, velho. Eu falei pra ti que eu ia fazer uma Sweet Stout sem lactose. Mano, eu presto atenção, mas eu quero te expor ao ridículo de novo. Mano, não é o ridículo, é uma questão orgânica. Eu não vou fazer uma cerveja que eu vou ter que tomar sentado no vaso, velho. Entendi. Então tá, gente. Eu queria aproveitar esse momento, os próximos episódios, eles vão ser... Eu não tenho como passar por esse momento, e o Henrique tá bem próximo de mim, ele sabe disso, sem agradecer ao mar de pessoas e de empresas que de alguma forma estão contribuindo para a reconstrução da firma. Seja uma ligação para me dizer que vai ficar tudo bem, seja um abraço, seja 1000 coisas. Então, todo final de episódio, de agora até, sei lá, quando acabar a lista, e a lista é gigante, eu vou agradecer algumas pessoas aqui. Começando hoje pelo Muricy e pela Drica da Mundri, que logo nos primeiros dias que deu as notícias da enchente me ligaram: Estevão, a gente não pode fazer muito por ti, mas a gente tá fazendo uma ceva aqui, vamos fazer uma collab, tu não precisa te preocupar com nada, se tu quiser dar uma olhada na receita e dar um pitaco, tá aqui, se não quiser também a gente resolve, o rótulo tá aqui, vamos fazer, a ceva vai ficar foda, e a gente vai doar a grana da ceva pra ti, pra ajudar a reconstruir a firma. Eu queria agradecer o pessoal da Indeba também, que doou produtos químicos não só pra nós, mas para todas as cervejarias da cidade que foram afetadas, doaram os produtos químicos pra gente fazer a limpeza das fábricas, de tudo.
a Evelise e o Bernardo, que são 2 pessoas iluminadas, são nossos clientes há bastante tempo. Ajudaram na limpeza, foram lá, meteram a mão na massa. Nos dias que eles não puderam ir, eles estavam lá levando comida pra nós, porque não tinha restaurante no bairro. Estão participando do Apoia-se. Cara, queria agradecer o Zontinha também, ajudou a segurar o rojão, editou vídeo, deu consultoria, me ligou, me ouviu chorando. E também queria agradecer hoje, o último é o Zebu, meu colega de faculdade, o Alexandre, e o pessoal do Instituto Floresta, que emprestaram os lava-jatos pra gente limpar. A gente ainda tá usando, ainda tá limpando a firma. Então, muito obrigado, gente. De coração, vou levar a listinha com os nomes de vocês pra sempre. Valeu. E para finalizar, um agradecimento pro Ícaro Viveiros Toledo, pro Gustavo Lago, pro Diego Sodré Soares Garcia, pra Daiane Cola e pro Rodrigo Oliveira Elegda. Gente, nos sigam no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer plataforma a gente tá lá. E se você gosta do programa e puder fazer um review, dar estrelinhas, é importante pra nós porque a gente vai mais longe, a gente é recomendado pra mais pessoas. E o podcast cresce e todo mundo ganha. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso, Estevão? É isso. Abraçagem forte? Abraçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.